Eu sou Amaury Mendes Pereira e é muito bom sempre que a gente tem a oportunidade de falar da Lei 10.639 de 2003. Melhor ainda quando a gente consegue falar, que é muito difícil, também sobre a Lei 11.645 de 2008, porque juntou a história da África e dos africanos, do negro no Brasil, com a história e cultura indígena. É fabuloso. Que é algo tão importante, porque para ter história da África, história e cultura brasileira, história do negro no Brasil, por que para isso constituir efetivamente o currículo escolar, não mais apenas, sendo algo, o negro escravo e acabou, ou então depois da escravidão são os pedintes, os alcoólatras, o povo que não deu certo. Por que esses estereótipos negativos que incidem majoritariamente sobre a população negra? Por que não ter a visão e levantar também protagonismos da população negra, uma história social do Brasil que incorpore a população negra desde sempre, desde que esse país é país, especialmente na parte, já no século XX, na sociedade, nas grandes cidades sendo construídas, na composição demográfica da sociedade, na questão cultural, que é tão viva, tão possante, as manifestações culturais e religiosas, que são algo que constitui a própria identidade nacional brasileira. Por que isso não ser trazido à tona e trabalhado como conteúdo que mereça, de fato, reflexões, problematizações e ser conhecido no ensino básico? Por quê? Então, os obstáculos que vêm se interpondo para que isso se efetive são do tamanho da importância para que tudo isso se efetive. Então, é uma luta muito, muito grandiosa, que acabamos de falar no nosso seminário aqui. Se confunde a implementação da Lei 10.639, se confunde, de fato, com a luta contra o racismo no Brasil, que se confunde com a luta contra as desigualdades sociais no Brasil, porque são problemas abissais, são coisas que é preciso muito mais do que apenas a política, ou uma lei, ou a modificação curricular, para dar conta de coisas que são grandiosas. Mas é preciso fazê-las. Não é porque são grandes que a gente vai se apavorar, encolher, aterrorizar. Não, pelo contrário. Cada coisa no seu tempo, em todo momento e local é local e momento de agir, e isso é o mais importante. Então, perante a lei, seja em relação aos obstáculos, que são efetivos, e que têm atrapalhado demais, por sinal, tem impedido em algumas circunstâncias que se implemente a lei. Eu acho que até isso hoje, podemos dizer assim, a grande maioria de escolas públicas e de educadores sequer sabe direito o que é essa lei. Alguns sabem mais ou menos, não respeitam, não compreendem e tal, e uma pequena parte que está antenada, seja para rejeitar, seja para incorporar. Então, nesse momento, seja da parte dos obstáculos que estão interpostos, seja da parte dos conteúdos para serem trabalhados, tudo isso está em aberto. O caminho, de fato, é continuar fazendo, superando obstáculos a cada momento e construindo novas visões teóricas, mais pesquisa, com que conteúdos, sempre aprimorando esses conteúdos, essas ideias, esses conceitos, que a gente pode dizer assim, um guarda-chuva conceitual, história e cultura afro-brasileira. Tá certo? Tudo pode ser história e cultura afro-brasileira. Tudo que tem a ver com a formação da nação brasileira, com a presença negra, de maneiras às vezes insuspeitas. Como escravo também. Foi escravo, não foi escravo? A escravização não é uma verdade, não foi uma realidade histórica? Foi. Como isso foi estudado? Então, aí vamos problematizar. Não pode ser algo em si, mas problematizando essas questões, sendo capazes de mostrar que isso é parte de uma história do Brasil, que isso é a sociedade brasileira só pode ser vista desse ângulo amplo. Então, o que o Joel Rufino fala na sua sapiência, hoje uma referência intelectual, a gente pode falar de maneira mais simples. Olha, a história do Brasil será outra à medida que a gente
trouxer mais essa visão da história e cultura afro-brasileira. E conseguimos ter esses referenciais, problematizando aquela historiografia, que tem coisas muito importantes, sem dúvida, muita pesquisa, muita produção boa, mas falta ali, é como se tivesse uma história meio capenga. Falta coisas ali, e aí essa história será outra quando a gente inocular esse vírus da problematização de história no Brasil, história social, sem questão racial. Evidente que é uma questão racial que atravessa toda a formação e o desenvolvimento da sociedade brasileira. E a lei permite isso. A lei legitima esse tipo de busca, esse tipo de intervenção. Então, parabéns para os nossos 10 anos da lei. Temos muito que comemorar, temos que estar muito alegres com isso tudo, apesar de ser uma luta ainda muito difícil. Mas quando não foi para esse povo? Quando não foi para o nosso povo? Né? Vamos em frente, caminhando.